Fala pessoal, este é mais um episódio do CorongaCast, número redondo hoje, número 60, e sempre um episódio especial que a gente gosta de trocar uma ideia mais profunda, trazendo bons convidados, mentes brilhantes, diferente da minha mente que está cada vez mais apagada, Leonardo Palhano, com 6 meses de quarentena, cansado, esgotado, a fim de desistir de tudo, ligando no Amigos da Vida, atrás de uma solução. Um abraço. Fala, Paulo. Fala, galera. Pô, Paulo, não desista, tamo junto nessa. A gente precisa de mentes brilhantes como a sua. Enfim, temos muito que enfrentar junto ainda. E com certeza não sozinhos, né? Porque nós dois, quem somos nós, né? É por isso que a gente traz pessoas diferentes. E hoje eu tô muito feliz porque a gente vai conversar com o primeiro professor meu, né? Um professor que eu tive aula, que eu consegui convidar aqui para participar do nosso podcast, né? Falar um pouco dele. O Samuel Mendonça, ele é pós-doutor em epistemologia da pesquisa em educação e direito. Ele é doutor em filosofia da educação pela Unicamp, mestre em ética e bacharel em filosofia pela PUC de Campinas. É professor titular vinculado ao programa de pós-graduação em educação, mestrado e doutorado de políticas públicas em educação e líder do grupo de pesquisa política e fundamentos da educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Ele é também membro titular do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde, e também é o presidente da Associação Brasileira de Filosofia da Educação e membro da Comissão de Avaliação da Área de Educação da CAPES. E além de tudo isso, né, assim, como a gente sempre traz essas mentes brilhantes, ele é professor e mestre de Kung Fu, né? Pô, Samuel, primeiro agradecer você por topar conversar. De verdade, é uma honra para mim conversar com um professor que você me deu aula quando eu tinha 17 anos, cara. Eu não era nem maior de idade ainda, era meu primeiro ano de direito. E assim, hoje eu tenho 30, né? Faz 13 anos que você me deu aula, então assim, absurdo como o tempo passa e absurdo também que você me influenciou muito, né? Você sempre trazia filosofia, eu li, por exemplo, Descartes graças a você, do tanto que você falava, do racionalismo, enfim. E, cara, queria que você se introduzisse aí, falasse um pouco de você, assim, como foi seu processo, né, para se descobrir como filósofo, dar aula numa faculdade de direito, né, tipo, por que ir pro direito? E aí eu cada vez mais, quanto mais maturidade eu tenho, mais eu vou um pouco me afastando, assim, do direito, por gostar cada vez mais de filosofia, né, enfim. Queria saber como que é a sua visão nisso e também a importância do Kung Fu, assim, na sua vida, né? Porque eu penso que o Kung Fu traz muito de filosofia budista, filosofia oriental, que a gente aqui no Ocidente acaba passando reto, né? Acaba sendo anulado pelo nosso modo eurocentrista de ver a vida, inclusive do ponto de vista filosófico, né? Enfim, muito bem-vindo. Agora o palco é seu. Legal, muito obrigado, Leonardo, pelo convite. Paulo também, prazer conhecê-lo. Acho que vocês fazem um trabalho muito importante, porque em momentos estranhos nós precisamos de vozes que possam servir como se fosse uma espécie de farol, né? Se a gente tem um farol aqui e ali, a gente pode ter uma noção do que está acontecendo e a gente sai um pouquinho, pelo menos, de um certo escuro que coloca. Nem vou usar o termo obscurantismo, que isso remete a uma era e tem toda uma discussão filosófica por trás, mas eu estou falando de escuridão mesmo, né? De breu, de um ambiente que a gente não pode saber muito o que está acontecendo, embora existam estratégias claras em torno disso. E vocês representam e são aí uma voz importante nesse momento tão estranho, e penso que isso é fundamental. Bom, você é uma honra participar, né? Você estava lá com seus 17 anos, nós tivemos metodologia da pesquisa jurídica, e a provocação era essa mesma, no curso de Direito, com estudantes que estavam saindo do ensino médio, começando no ensino superior, então aquela transição que ainda não era muito evidente, o que é esse ensino superior, o que é a universidade, é um mundo muito distinto. A nossa faculdade em especial, que recebe muitos estudantes de outras cidades e até de outros estados, acaba meio que sendo um momento na transição do jovem, naquele momento da disciplina, em que muitas alterações estão acontecendo, né? Estão acontecendo alterações na vida pessoal da grande maioria dos estudantes por conta da própria academia, da universidade,
e ali nós estamos também inserindo componentes mais de uma exigência de pesquisa, e no direito, que não é uma área tipicamente assim, com uma tradição de ciência no Brasil, de forma geral. Direito é uma ciência aplicada, é uma área que você tem aí os tribunais e para muitas pessoas um voto de um ministro é a produção de ciência, por exemplo, né? Então, aí já há um debate, o que é a ciência efetivamente no direito? A ciência, então, é a que resulta sei lá, de algum tipo de expediente jurídico, ou é a ciência que se faz, enfim, nas universidades? E aí eu acabei ingressando na Faculdade de Direito. Foi muito curioso, muito boa essa sua pergunta para eu até me apresentar brevemente, porque eu venho da área de filosofia, como você apresentou o meu currículo, mas exatamente por vir da filosofia, a gente sabe da necessidade que a filosofia tem para todas as áreas do conhecimento. E na nossa instituição, na PUC Campinas, a filosofia ela está presente em todos os cursos, de uma forma direta ou indireta. Às vezes você tem disciplinas específicas da filosofia e outras que são mais específicas dos próprios campos, né? Eu, por exemplo, já lecionei pesquisa no curso de nutrição. E aí eu me enveredei, tive que estudar um pouco para conhecer a área especificamente, porque as áreas têm seus estatutos epistemológicos, né? Isso é a mesma coisa na área de direito, a mesma coisa no jornalismo. Eu já passei por alguns cursos da área no sentido amplo, como relações públicas, por exemplo, que tem interferência direta com a área de comunicação, enfim. Então, a filosofia está presente. No caso do direito, em particular, me lembro quando eu ingressei na universidade como professor, havia necessidade de alguém da filosofia para lecionar filosofia do direito, filosofia jurídica e metodologia da pesquisa jurídica dos cursos de especialização, inicialmente. Eu ainda muito jovem, 27 anos, tinha terminado o meu mestrado, e aí era uma seleção ainda quase que informal, né? Informal porque você tinha uma entrevista, não era como hoje, que a gente tem um processo seletivo seguindo parâmetros de universidades públicas. Então, passei por esse processo, sabia que nós éramos 4 interessados e 2 vagas, então 2 ficaram de fora, infelizmente eu entrei mais outro. Naquele momento, claro que a alegria é gigante, e aí iniciei o trabalho. E o que acontecia? Nós não tínhamos professores da filosofia que quisessem lecionar no curso de Direito, por 2 razões. Uma, por problemas de carga horária, alguns não tinham o mesmo horário, e os que tinham, eventualmente, não tinham interesse por considerar a área de Direito, e às vezes até, enfim, um pouco de um certo preconceito, como uma área assim, difícil de dialogar, porque são pessoas fechadas, etc. Eu, iniciando a minha carreira, não tinha esse tipo de problema. Ao contrário, eu estava super aberto para ir para onde a universidade me mandasse. Me mandavam para engenharia, eu ia, me mandavam para cursos da ciência da saúde, eu estava pronto. Então, eu circulei por muitos cursos da universidade desde que eu entrei no ano de 2000, isso já tem 20 anos, e o Direito, em especial, foi o meu primeiro curso na universidade, curso que estou até hoje. Então, inicialmente na especialização, em todos os cursos nós tínhamos essas 2 disciplinas, mas também já comecei na graduação. E aí houve uma mudança de projeto pedagógico e eu acabei me envolvendo muito. E o que aí eu acho que é interessante de se dizer é que, ao contrário do que alguns colegas da filosofia imaginavam, que a gente pudesse ter alguma resistência ou um ambiente fechado, eu encontrei exatamente o contrário, um ambiente muito aberto, professores muito abertos, que me receberam super bem, um ambiente de muita hospitalidade. E eu me lembro claramente do diretor à época que dizia, Samuel, a gente precisa de você aqui, porque a gente não tem essa formação pedagógica específica e isso vai ser necessário, a universidade está pedindo. E à época estava acontecendo uma reformulação pedagógica e participei ativamente dessa reformulação, inclusive da estruturação de disciplinas. Essa disciplina, inclusive, que você teve acesso à metodologia da pesquisa jurídica, ela foi inserida nessa transição e eu até fiz parte da própria construção. Então, me sentia muito à vontade, fui muitíssimo bem recebido, mesmo sendo da filosofia, e já quebrando aí preconceitos de pessoas que eventualmente tenham dificuldade com o direito. Então, eu tenho uma relação muito boa na área de direito, no sentido amplo, sei dos problemas da área também, claro, eu entendo o seu distanciamento, acho que ele se justifica e ele faz todo sentido quando você tem um pensamento assim mais livre, mais libertário, emancipador, talvez você se distancie. E eu fico lá tentando provocar o curso, colegas e professores e estudantes, para que a gente possa transformar o próprio direito. É muito difícil? É muito difícil.
mas eu vejo o direito hoje muito diferente do direito de 20 anos atrás, quando eu iniciei no curso. O direito era muito mais fechado. Hoje nós temos um curso muito plural. É claro que a gente está falando de uma instituição, mas eu tenho muitos contatos de outras pessoas Brasil afora, e tenho notícia de que você tem muitas instituições que têm abertura para pessoas da filosofia, da sociologia, etc. Até porque isso é campo de debate do próprio direito. Se a gente pegar a ABED, por exemplo, que é a Associação Brasileira de Ensino de Direito, por muito tempo havia um discurso em torno da necessidade de um aprimoramento do campo, e isso sendo feito por pessoas da área de direito mesmo, né? Eu participei dessa sociedade, de outras também, então você percebe que a área está incomodada como um todo e querendo se refazer, se reestruturar, se repensar como uma área de ciência. E nesse sentido, e aí eu concluo essa primeira parte específica do direito, a gente conquistou um mestrado para a área que demorou 10 anos para formar um grupo de professores que tivessem doutorado em direito e interesse na pesquisa, porque você sabe muito bem que tem outras áreas muito mais atrativas para quem cursa direito, seja na esfera pública, dos concursos, ou mesmo como a advocacia, que dependendo da área, você pode ser muito bem sucedido e tal. Então, é muito difícil encontrar pessoas que queiram se dedicar à pesquisa. Fala, olha, eu realmente quero ser pesquisador, eu quero ser professor universitário e fazer pesquisa na área de direito. Isso não é uma coisa assim tão comum, como, por exemplo, é comum na área de ciências sociais, é comum na área de história, na área de filosofia, porque são áreas que se estruturaram como pesquisa. Então, essa distinção, ela aparece. Mas, no fundo, eu fico muito feliz de retornar aqui, depois desse tempo todo, ver o teu trabalho e a tua inserção, e mais do que isso, não apenas alguém que se formou para ter um diploma, mas é alguém que tem um papel social de intervenção. Então, mesmo que o seu trabalho aparentemente não seja um trabalho diretamente, se a gente pensar em termos do Estatuto do Direito, diretamente jurídico, ele né? Porque o direito, de fato, é essa área que nos orienta do ponto de vista da organização da sociedade. E você não está fazendo outra coisa senão cutucar aí as instituições e pessoas, sobretudo homens públicos, em torno da necessidade de uma ação mais honesta, decente e que respeite, por exemplo, o próprio sistema legal, né? Então, você é alguém do direito, que vem do direito e continua com esse seu DNA muito forte, hoje fazendo um trabalho que eu acho muito promissor. Isso em relação ao direito. Vou comentando também dos outros aspectos, ou você quer aproveitar? Imagina, você fica à vontade. Você falou a questão do Kung Fu também, da própria filosofia. Então, pode, é exatamente isso. Você falar do seu lado do Kung Fu também, fica à vontade, professor. A casa é sua aqui. Vá me cortando aí. Fica tranquilo. Tá bom. Não, eu acho que 2 pontos que tem em relação, embora não tenha nada a ver, né? Quando eu escolhi o curso de filosofia, eu escolhi por conta de uma influência de arte marcial que eu comecei a praticar arte marcial com 12 anos. Então, meu professor de artes marciais de Kung Fu na minha cidade falava muito de filosofia. E eu era muito pequeno, naquela época não tinha internet e tal, então você fica imaginando, bom, filosofia é aquilo que o professor está falando. Eu fui descobrir que filosofia é outra coisa quando eu entrei no curso de filosofia propriamente dito. Então, até então eu estava achando que aquilo que meu mestre falava sobre filosofia era algo que tivesse na universidade. Fui descobrir que a pegada é outra, né? Claro que a tradição oriental, especialmente chinesa, eles têm, obviamente, uma filosofia, uma compreensão do mundo, mas a filosofia que a gente acaba recepcionando do Oriente é muito mais uma espécie de filosofia de vida, muito mais uma coisa que vem na esfera de algum tipo de orientação do que propriamente da filosofia sistemática, rigorosa, essa base epistemológica e exigente que a gente tem. Mas, enfim, esse já é um debate também do próprio campo, né? O que é a filosofia? Você vai ver que algumas pessoas vão definir a filosofia, algumas pessoas do campo, como é o meu caso, que sou do campo, como alguma coisa rigorosa e que é condição para a própria atividade filosófica, por exemplo, a formação em filosofia. Esse é um debate que a gente faz na área. Por outro lado, a gente sabe muito bem que filosofia é uma disposição de caráter que significa capacidade de pensamento. Até mesmo o sentido primeiro lá que a gente vai encontrar com os gregos é um pouco esse